Graça e paz, povo de Deus, tudo bom? Queridos, recentemente eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos na minha igreja uma palavra que fala da transição, um marco na vida de Jesus Cristo, que trata-se do seu batismo. O batismo de Jesus registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13. Assim como o nosso batismo, a nossa conversão, o nosso novo nascimento, temos a nossa vida cristã, se inicia com o nosso batismo, esse divisor de águas. Na vida de Jesus foi a mesma coisa. Não que Jesus tivesse se convertido, tivesse nascido de novo, não, mas é um marco. Jesus é o nosso exemplo maior. Tudo que ele fez foi em obediência, em observância à palavra de Deus, à vontade do Pai. E como nós vamos ver aqui, na palavra que ele dirige para João Batista. Então eu pude, embora eu tenha tenha avançado um pouco no horário, no tempo ali que eu tive nessa oportunidade, eu não fiquei satisfeito. Eu entendi, né, que essa palavra ela não foi totalmente bem explorada, bem trabalhada, por questões de tempo. Aqui na internet, através do meu canal, eu vou ter esse tempo. O tempo é nosso, né? E eu vou dividir, a princípio, essa meditação em 4 partes. E a primeira parte trata do batismo de Jesus. Até então, o evangelista Mateus vem tratando da genealogia de Jesus, o anunciamento do seu nascimento, a visita dos sábios do Oriente, a fuga para o Egito, eles voltando do Egito. E aí o capítulo 3 começa com João Batista, a pregação de João Batista, e como o que João Batista pregava, como se vestia, do que se alimentava, onde ele ficava, o povo indo ao seu encontro para se batizar. E o capítulo 3, versículo 13, trata então desse encontro de João Batista com Jesus. Leiamos aqui para a gente iniciar a nossa meditação, a nossa caminhada nessa reflexão. Diz o texto, versículo 13: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Por esse tempo. Em que tempo? No tempo em que João Batista já estava exercendo o seu ministério como pregador, pregando arrependimento, que as pessoas abandonassem o pecado e se batizassem em nome de Deus como sinal, como evidência do seu arrependimento e da sua decisão de abandonar o pecado e mudar de vida, mudar de atitude, mudar de comportamento, abandonando o pecado. Por esse tempo, então, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão. Jesus morava até então em Nazaré, que ficava na região da Galiléia. De Nazaré até a região onde João batizava as pessoas, onde ele exercia o seu ministério, às margens do Rio Jordão, era uma viagem de 96 a 100 quilômetros, aproximadamente. De 96 a 100 quilômetros. E Jesus, então, vai ao encontro de João Batista, fazendo essa viagem longa, né, a pé, ao encontro de João Batista. E ele vai lá com que finalidade? Diz o versículo 13, o finalzinho do versículo 13, a fim de que João o batizasse. Ele foi lá para isso. Vejam, porém, a atitude, o comportamento de João Batista quando ele se depara com Jesus ali. Ele está batizando uma multidão, vem,
as pessoas confessavam seus pecados, eram batizados. Quando João Batista vê Jesus, qual foi a atitude dele? Versículo 14. Ele, porém, João Batista, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então, João Batista tentou impedir Jesus de se batizar, tentou convencê-lo de mudar de ideia e dizer: não, Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, e não o Senhor por mim. Não é lógico isso. Veja, porém, a resposta de Jesus no versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, o admitiu. Olha a profundidade. Nós temos que parar aqui agora para refletir um pouquinho na profundidade da resposta de Jesus. João Batista falou alguma mentira? De que ele é que precisava ser batizado por Jesus e não Jesus por ele? Falou alguma mentira? Não. Falou algo verdadeiro, algo sincero. Mas a resposta de Jesus traz muito entendimento para nós no dia de hoje. Ele disse: nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não diz para João Batista: me convém, mas ele diz: nos convém. Convém a você, João Batista. Convém a mim. Convém, Jesus. Convém a mim, Jesus. Convém a você. Convém a mim, a cada um de nós, a todo ser humano. Convém-nos cumprir com toda a justiça. E o que Jesus entende como justiça? A vontade de Deus. Os mandamentos do Pai. A vontade de Deus é justa. Os mandamentos de Deus são justiça. Então, nos convém cumprir, nos convém obedecer, independente de quem sejamos. Cada qual na sua função, cada qual na sua missão. E Jesus, como o Filho de Deus, que o era, Jesus, de fato, não precisava, humanamente falando, e Jesus era homem, e era necessário que Jesus fosse homem, era necessário que ele viesse em carne humana e passasse por todo o processo que todos nós seres humanos passamos de desenvolvimento embrionário, nascimento, crescimento, aprender a falar, aprender a andar, crescer, sentir dor, sentir frio, sentir fome, sentir sede, sentir angústia, sentir sentimentos que nós, seres humanos de carne e osso, estamos sujeitos aos problemas, às adversidades da vida, sentir cansaço. Jesus, quando faz uma caminhada dessa de 96, de 100 quilômetros caminhando, ele sente cansaço, né? Embora fosse habitual das pessoas daquela época caminharem muito, mas cansava, né? E era necessário que ele fosse 100% humano para que o seu sacrifício na cruz fosse eficaz, fosse verdadeiro. Ele pudesse, através da sua morte, ele pudesse redimir. Teria que ser um homem morrendo pela humanidade. Assim como o pecado entrou por intermédio de um homem, a remissão dos pecados, a redenção teria que ser por intermédio também de um homem. Então era necessário que Jesus fosse homem. E como homem, ele se submeteu, ele como exemplo, ele não se batizou pura e simplesmente para dar o exemplo. Jesus não orava, ou jejuava, ou fazia as coisas certas, simplesmente para dar exemplo, mas porque convém a todos nós, inclusive a Jesus, cumprir com a justiça, cumprir com a vontade, cumprir com os mandamentos de Deus, do Pai. Nada do que Jesus fez, ele o fez por vontade própria. Vou fazer assim. Não, tudo ele fez debaixo da orientação do Pai, do Espírito Santo. Porque se ele
tomasse qualquer atitude sem que fosse da aprovação de Deus, do Deus Pai, ele estaria pecando. E Jesus não pecou. Por quê? Ele tinha entendimento. Nos convém cumprir com toda a justiça. Obedecer a Deus, obedecer ao Pai, nos cumpre. Convém a você e convém a mim cumprir com toda a justiça, com toda a vontade. João Batista entendeu. Aí João Batista entendeu. Então convém a mim cumprir a vontade de Deus. E Deus quer que Jesus se batize. E eu vou batizá-lo. Foi uma maneira também de Jesus aprovar o ministério de João Batista. Dar o testemunho de que Deus estava aprovando o que João Batista estava fazendo. Que o que João Batista fazia ali, o que ele pregava, o que ele ensinava, não era também uma decisão humana dele, João Batista, uma ideia, vou lá para o deserto, vou pregar o evangelho, as pessoas vão para lá, eu vou falar a respeito do arrependimento e vou batizar essas pessoas para a remissão dos seus pecados. Não, ele estava ali em obediência. Então, o Deus Filho, Jesus Cristo, estava ali também aprovando, testemunhando, para aquelas pessoas que ele aprovava, que ele concordava, que João Batista estava cumprindo com o seu chamado, cumprindo com a sua missão. Quando João Batista entende isso, ele concorda e batiza Jesus. Versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma coisa que nós podemos e devemos aprender aqui com essa atitude de Jesus, não só nessa do batismo, mas em toda a sua vida, é que Jesus jamais utilizou do privilégio de ser o Filho de Deus para não fazer determinadas coisas. Não, eu sou filho de Deus, eu não preciso. Eu não preciso orar. Eu sou filho de Deus, eu não preciso jejuar. Eu sou filho de Deus, eu não preciso me batizar. Eu sou filho de Deus, então usar desse argumento para justificar, pular etapas. Muitas vezes nós vemos, para a tristeza nossa, determinadas pessoas privilegiadas que queimam etapas, pulam etapas, porque é filho de fulano, é filho de cicrano, não cumpre, não sobe a escada degrau por degrau como os demais, mas pega o elevador, chega lá em cima rapidamente. Jesus não fez isso. Ele poderia fazer? Até poderia, porque ele é Deus. Mas ele estaria, então, não estaria cumprindo com a vontade do Pai, cumprindo com toda a justiça, e assim estaria pecando. Então, quando nós queimamos as etapas que todo ser humano tem que trilhar no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual, intelectual, emocional e físico, e queimamos etapas, estamos pecando. Não importa de quem você é filho, não pode queimar etapas. Tem que trilhar o mesmo caminho que todos os outros homens trilham. Porque isso, se não for assim, é pecado, é errado. Mas vejam bem, Jesus cumpriu com toda a justiça. Se batizou. E saindo logo das águas, essa obediência de Jesus em cumprir com toda a justiça, com toda a vontade de Deus, nos apresenta aqui agora, neste momento,
3 consequências que eu tenho certeza que você quer para a sua vida. Eu também quero. Todos nós, todo mundo que é cristão, que professa fé em Cristo, deseja isso na sua vida. Mas isso só vai acontecer, essas 3 consequências que nós vamos apresentar aqui agora, só vai acontecer a partir do momento em que eu obedeço. Não posso queimar etapas, não posso pular etapas. Eu tenho que cumprir com toda a justiça. Primeiro eu obedeço, depois eu vou usufruir das bênçãos. Lembre-se, aprenda uma coisa. Sacrifício não substitui obediência. Foi o que Samuel falou para Saul. Será que Deus sente tanto prazer em sacrifícios mais do que se lhe obedeça? Que guarde os seus mandamentos? Sente mais prazer? Você acha que Deus sente mais prazer na obediência ou no sacrifício? Talvez você já tenha ouvido, como eu já ouvi, da boca de alguns pregadores que falavam erroneamente de que sacrifício gera poder. E aí citou um exemplo triste de um rei que sacrificou, que matou seus filhos, e com isso ele fez com que não houvesse guerra. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. O sacrifício de Abraão, quando Deus pediu para que sacrificasse Isaac, Deus não queria sacrifício, ele queria apenas provar Abraão na sua obediência. Quando Abraão deu prova a si mesmo da sua obediência, de que ele era obediente, fiel a Deus em todas as coisas, até naqueles pedidos mais dolorosos, Deus disse: não faça mal ao menino. Deus não quer sacrifício. Deus não quer o seu sacrifício. Ele não quer o nosso sacrifício. Ele quer que nós sejamos obedientes a ele. Muitas dessas obediências, desses sinais, que Deus nos pede, essas provas que Deus nos pede, vai ser um sacrifício pessoal. Muitas vezes eu fazer o que eu não quero. Mas como Deus pediu, eu vou fazer. Como um sacrifício? Não, como obediência. Sacrifício não substitui obediência. Por que eu estou falando isso, dando tanta ênfase para você entender? Primeira consequência. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. Quem, em sã consciência, qual cristão, em sã consciência, que não quer que o céu se abra sobre a sua cabeça? Você quer? Eu quero. Às vezes oramos, jejuamos, sacrificamos, participamos de reuniões de oração, de jejum, subimos monte, descemos monte, nos sacrificamos para o céu se abrir e o céu não se abre. Céu de bronze, fechado. As nossas orações não passam do teto do nosso quarto. E a gente pensa: Deus não me ama, Deus está me rejeitando, eu oro, Deus não responde, Deus não me ouve. Entenda, muitas vezes não é Deus que está te rejeitando, é você que está rejeitando a Deus. Não é que Deus não nos ouve, nós é que não estamos ouvindo a Deus. Mas quando que Deus fala e eu não ouço e eu não obedeço? Através da sua palavra. Quantas coisas Deus já te pediu, já me pediu, está nos pedindo para deixarmos de fazer, continuamos fazendo. Mas queremos que o céu se abra. Mas quem
não está ouvindo a quem? É Deus que não está me ouvindo ou eu que não estou ouvindo a Deus? Não estou obedecendo a Deus. Sacrifício não substitui obediência. Primeiro eu obedeço. Primeiro eu faço aquilo que Deus manda fazer através da sua palavra. Depois de obedecer, de cumprir com toda a justiça, aí o céu vai se abrir. Antes disso, não tem nada que o ser humano possa fazer antes da obediência, não tem nada que o homem possa fazer que vai fazer com que os céus se abram. Não tem como. Entenda isso. Você quer que o céu se abra, você quer que as coisas mudem na sua vida, coloque em prática aquilo que Deus já te falou, já mandou você fazer. E você insiste em não fazer. Os céus não vão se abrir. Isso é muito sério. Segunda consequência, os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Quem não quer que o Espírito Santo desça sobre a sua vida? Qual cristão que não quer isso? Qual cristão que não quer ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus na sua vida? Todos nós queremos. Então o que eu preciso fazer? Preciso orar mais? Sim, preciso orar. Preciso jejuar mais? Sim, você pode fazer o que você quiser, como eu já falei. Mas não antes da obediência. Eu preciso obedecer. Quando eu obedeço, os céus se abrem, o Espírito Santo vem sobre a minha vida. Ele vai me capacitar, vai me dar sabedoria. Eu tenho que colocar em prática um pouco, não importa se você é novo convertido e conhece pouco do Evangelho. Faça o pouco que você já sabe, o pouco que Deus já revelou, o pouco que Deus já falou com você, as coisas que Deus já pediu para você abandonar. Abandone. As práticas que você precisa colocar na sua vida, no seu dia a dia, coloque, obedeça, faça o pouco. Quem for fiel no pouco será colocado sobre o gradativamente. Obedeça, os céus vão se abrir, o Espírito Santo vai descer. Terceira consequência, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí algumas pessoas dizem assim, eu sinto um vazio, Deus não me preenche, eu não me sinto amado, às vezes eu duvido se eu sou filho de Deus mesmo, se eu sou um escolhido, se eu sou um chamado, porque eu oro e não tenho resposta, porque lhe falta a obediência. Quando nós obedecemos, é como aquela questão, né, do pai, da mãe. Eis o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. A questão não é se você é ou não filho de Deus. O ponto não é esse. O ponto não é esse. Você é um filho, você é uma filha que tem gerado prazer ao Pai, tem trazido alegria. Deus sente alegria em dizer: este é meu filho, esta é minha filha. Jesus sente prazer e alegria em dizer: eu morri por ele, eu salvei, é minha ovelha, é meu discípulo, é um cristão. Ele sente prazer ou sente tristeza? Você quer sentir a alegria de ter o Espírito Santo confirmando a sua filiação e de que você é amado, de que você é amada? Obedeça. Ir aos cultos, aos domingos, os cultos da sua igreja, participar novamente, vou orar, participar das reuniões, fazer tudo o que é preciso fazer, ser
um contribuinte, um dizimista, um ofertante na casa do Senhor, tudo isso é importante, mas não substitui a obediência. Um pequeno exemplo: se você é uma pessoa mentirosa, você sabe pela palavra de Deus que você não pode mentir. Você está na igreja, ora, trabalha em algum ministério, é dizimista, já se batizou, mas continua mentiroso? Esse pecado, esse simples exemplo, e tem tantos outros aí que eu poderia citar, mas sem necessidade. Você já entendeu a mensagem. Se eu não obedeço a Deus, cumprindo com toda a justiça, conforme Jesus falou com João Batista, nos convém cumprir com toda a justiça, nos convém obedecer, cumprir com a vontade de Deus, cumprir com a sua palavra, nos convém. É nosso dever, é nossa obrigação. Enquanto nós não fizermos isso, os céus vão continuar fechados, não teremos a plenitude do Espírito Santo habitando em nós. Podemos até ter o selo do Espírito Santo, mas não transbordar do Espírito Santo e ter a confirmação de que nós somos filhos amados em quem o Pai sente prazer. Fica por aqui. Em breve a gente volta com a continuação. Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido, é levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado. Vamos entender isso no nosso próximo encontro. Deus abençoe. Comente. Coloque ali um comentário se você foi abençoado ou não foi com essa palavra. Se você entendeu, se você não entendeu. Complemente com algum versículo. Compartilhe uma experiência. A sua interação é muito importante para o desenvolvimento da nossa meditação. Gostou? Dá uma curtida. Gostou muito? Compartilhe. Gostou muito e quer ter a oportunidade de poder receber outras meditações como essa? Se inscreva. Curta, compartilhe, se inscreva, se essa palavra te abençoou. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe.